Você já parou para pensar em como Deus está constantemente cuidando de você, mesmo quando tudo parece desmoronar? É impressionante perceber que, em meio às tempestades da vida, há uma proteção invisível e uma vigilância incessante que nunca falha. Muitos acham que a segurança vem de ações humanas, mas a verdade pode ser surpreendente. O verdadeiro escudo vem do alto, uma força divina que age de maneira sutil, mas poderosa. Você já se perguntou por que algumas coisas simplesmente dão certo, quando tudo indicava o contrário? Ou por que aquela sensação de paz invade o coração, mesmo nos momentos mais difíceis? Neste vídeo, você vai descobrir como essa proteção e vigilância divina não são apenas conceitos abstratos, mas realidades palpáveis que transformam vidas. Prepare-se para entender como você está sendo guardado de maneiras que talvez nunca tenha imaginado. Vamos juntos explorar essa verdade poderosa que pode mudar a forma como você encara os desafios do dia a dia. Deus está sempre atento, cuidando de cada detalhe da vida de seus filhos, mesmo quando eles não percebem. A palavra de Deus, especialmente no Salmo 121, é clara ao afirmar que o Senhor não dorme nem descansa, mas está constantemente vigiando o seu povo. Essa vigilância divina é uma prova do amor incondicional de Deus, que nunca se afasta, mesmo nos momentos mais sombrios. Imagine, por exemplo, um pai amoroso que observa seu filho enquanto ele dorme, garantindo que nada o perturbe. Assim é Deus, sempre presente, sempre atento. Essa vigilância constante também se estende à proteção contra o mal que ronda o mundo. Em um mundo cheio de desafios e tentações, saber que Deus está sempre ao seu lado pode trazer uma paz incomparável. Essa sensação de segurança é como um escudo invisível, mas poderoso, que protege o coração dos crentes. Muitos, ao lerem a Bíblia, encontram conforto nas passagens que falam da proteção divina, como o Salmo 23, que nos lembra que, mesmo no vale da sombra da morte, Deus está conosco. Esse cuidado não é apenas uma promessa, mas uma realidade palpável para aqueles que têm fé. A vigilância de Deus não é passiva, mas ativa, e Ele está sempre pronto para intervir em nossas vidas quando necessário. Imagine a situação de um motorista que, por algum motivo, decide fazer um desvio de rota e, ao fazê-lo, evita um grave acidente. Muitos poderiam chamar isso de sorte, mas os que têm fé sabem que essas são intervenções divinas, pequenas ações que demonstram o cuidado constante de Deus. Jesus Cristo, em seus ensinamentos, enfatizou o quanto Deus está envolvido nas vidas de seus filhos, guiando-os e protegendo-os em cada passo. Mas essa proteção vai além do físico, ela se estende ao espiritual, onde as batalhas são muitas vezes invisíveis. O Espírito Santo age como um guia, direcionando as decisões e ajudando a evitar armadilhas espirituais que podem levar ao pecado. Aqueles que mantêm uma vida de oração ativa, buscando sempre a palavra de Deus, sentem essa proteção de maneira mais intensa. Um exemplo prático disso é o hábito de orar antes de tomar decisões importantes, como uma mudança de emprego ou de cidade. Quem faz isso, muitas vezes testemunha como a direção de Deus trouxe paz e evitou situações de sofrimento. No entanto, é importante lembrar que a vigilância de Deus não elimina os desafios, mas oferece a força necessária para enfrentá-los. A vida cristã é repleta de provações, mas saber que Deus está sempre presente dá aos crentes a esperança de que, independentemente do que aconteça, a salvação e a vida eterna estão garantidas. A palavra de Deus é clara em afirmar que, no reino de Deus, não haverá mais dor, nem lágrimas. E é essa promessa que fortalece os fiéis, mesmo nas situações mais difíceis, como a perda de um ente querido ou uma doença grave. Além disso, a proteção de Deus se manifesta em suas promessas, que são verdadeiras e fiéis. Cada versículo da Bíblia é uma prova do compromisso de Deus em cuidar e guiar seu povo. Muitas vezes, o simples ato de ler a Bíblia em momentos de angústia traz uma paz que excede todo o entendimento. Um exemplo é a prática de ler o Salmo 91 antes de dormir, que muitas pessoas fazem para garantir uma noite tranquila. Essa conexão com a palavra de Deus reforça a confiança de que Ele está sempre por perto, pronto para agir em nosso favor. E, finalmente, essa vigilância contínua de Deus nos lembra que a salvação não é apenas um destino futuro, mas uma realidade presente. Viver sob o olhar atento de Deus é viver em constante paz e segurança, sabendo que, independentemente das circunstâncias, sua proteção é eterna. Jesus Cristo, em sua vida e ministério, demonstrou isso repetidamente, curando, libertando e salvando todos aqueles que a Ele recorriam. Essa mesma proteção está disponível para todos os que creem, tornando a caminhada da fé uma jornada de paz e segurança. A vigilância de Deus, portanto, um convite à confiança. Saber que Ele está sempre atento,
cuidando de cada detalhe, permite que os crentes vivam suas vidas com mais liberdade e menos medo. E essa liberdade é o que leva muitos a experimentar a verdadeira paz, a paz que somente Deus pode oferecer. Com essa confiança estabelecida, os crentes podem seguir em frente, sabendo que, mesmo diante das dificuldades, há sempre um propósito maior e uma proteção divina que nunca falha. A proteção que Deus oferece aos seus filhos não se limita apenas ao físico, mas também abrange o espiritual. Em um mundo repleto de tentações e desafios, a fé em Deus se torna um escudo poderoso contra as adversidades. A Bíblia nos ensina que, ao confiar no Senhor, encontramos força para enfrentar qualquer situação. Imagine alguém navegando por mares tempestuosos com a certeza de que Deus está no leme, guiando cada movimento e protegendo contra os perigos ocultos. Essa confiança na proteção divina traz uma sensação de segurança inabalável. Além da proteção física, Deus nos protege espiritualmente, fortalecendo nossa fé e mantendo-nos firmes na palavra de Deus. O Espírito Santo atua como um guardião interno, nos ajudando a discernir o certo do errado e a resistir ao pecado. Manter uma vida de oração constante é uma maneira prática de buscar essa proteção espiritual. Por exemplo, reservar alguns minutos diários para conversar com Deus pode renovar nossa esperança e fortalecer nossa conexão com o reino de Deus. Essa prática simples, mas poderosa, ajuda a manter a integridade espiritual mesmo em tempos de crise. A fé desempenha um papel crucial na proteção que recebemos de Deus. Quando enfrentamos desafios, a esperança na salvação e na vida eterna nos dá coragem para perseverar. A Bíblia está repleta de histórias de indivíduos que, através da fé, superaram grandes obstáculos. Um exemplo inspirador é o de Daniel na cova dos leões, onde sua confiança em Deus o protegeu fisicamente e espiritualmente. Essas narrativas nos lembram que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco, garantindo nossa proteção e bem-estar. A oração é outra ferramenta essencial para experimentar a proteção divina. Ao nos comunicarmos com Deus, pedimos sua orientação e intervenção em nossas vidas. A prática regular da oração fortalece nossa relação com Deus e nos mantém conectados à sua vontade. Por exemplo, ao orar por proteção antes de enfrentar um dia difícil no trabalho, podemos sentir a presença de Deus nos guiando e nos protegendo de possíveis armadilhas. Essa conexão contínua com o Criador nos proporciona uma paz interior que transcende qualquer situação externa. Viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia também contribui para nossa proteção espiritual. A palavra de Deus oferece diretrizes claras sobre como viver de maneira justa e evitar o pecado. Seguir esses princípios nos mantém no caminho certo, afastando-nos das tentações que podem nos desviar do reino de Deus. Além disso, a leitura diária da Bíblia fortalece nossa mente e nosso espírito, equipando-nos para enfrentar os desafios com sabedoria e discernimento. Um hábito simples, como estudar um versículo por dia, pode transformar nossa vida e nos manter protegidos espiritualmente. A esperança na promessa da vida eterna nos dá uma perspectiva positiva diante das dificuldades. Saber que há um lugar no céu reservado para aqueles que creem em Jesus Cristo nos motiva a perseverar e a manter nossa fé intacta. Essa esperança não apenas nos protege espiritualmente, mas também nos dá a força para superar os obstáculos diários. Por exemplo, enfrentar uma doença grave com fé e esperança pode fazer toda a diferença na maneira como lidamos com a situação, confiando que Deus está no controle e nos sustentará em todos os momentos. Além disso, a comunidade de crentes desempenha um papel vital na nossa proteção espiritual. Estar cercado por pessoas que compartilham a mesma fé proporciona um ambiente de apoio e encorajamento. Participar de grupos de oração, estudos bíblicos e outras atividades da igreja fortalece nossa fé e nos ajuda a manter-nos firmes na palavra de Deus. Esses relacionamentos nos lembram que não estamos sozinhos em nossa jornada, e que juntos podemos enfrentar os desafios com mais confiança e determinação, sempre amparados pela proteção divina. Por fim, a vivência de uma vida pautada pela verdade e pela paz proporcionada por Deus nos mantém protegidos em todas as áreas. A verdade revelada na Bíblia é um farol que ilumina nosso caminho, guiando-nos para decisões sábias e justas. A paz que vem de Deus, mencionada em Filipenses 4:07, nos guarda o coração e a mente, impedindo que as ansiedades do mundo nos dominem. Com essa paz interior, podemos enfrentar qualquer tempestade com serenidade, sabendo que a proteção de Deus é constante e eficaz, preparando-nos para o que está por vir. As intervenções divinas são manifestações sutis, mas poderosas, da presença de Deus em nossas vidas. Elas acontecem nos momentos mais inesperados, quando somos guiados a tomar decisões sábias ou evitamos perigos iminentes. A Bíblia está repleta de relatos sobre essas intervenções, mostrando que Deus está sempre agindo em favor de seus filhos.
Imagine uma pessoa que, ao decidir atrasar sua viagem por alguns minutos, descobre que evitou um grave acidente. Muitos chamariam isso de coincidência, mas para aqueles que têm fé, fica claro que foi a mão de Deus em ação. Essas intervenções são mais do que simples atos de sorte, são provas concretas de que Deus está atento e responde às orações de seus filhos. Um exemplo prático é o de alguém que, ao orar por direção em uma decisão difícil, subitamente sente uma paz que excede todo entendimento, confirmando o caminho a ser seguido. Essa paz é um sinal de que Deus está guiando a pessoa para a decisão certa, protegendo-a das consequências negativas que poderiam resultar de uma escolha errada. Assim, ao confiar em Deus, somos capazes de tomar decisões mais sábias e evitar muitos dos problemas que o mundo nos apresenta. Além disso, as intervenções divinas muitas vezes se manifestam em forma de livramentos. Situações que poderiam ter resultado em desastres são milagrosamente evitadas, e os crentes são poupados de perigos iminentes. Um exemplo disso é quando alguém sente uma forte intuição de não seguir por um determinado caminho e, mais tarde, descobre que algo ruim aconteceu naquela direção. Essa intuição, muitas vezes atribuída ao Espírito Santo, é um lembrete de que Deus está sempre presente, guiando e protegendo seus filhos de maneira sobrenatural. As intervenções de Deus também se manifestam através de pessoas que Ele coloca em nosso caminho. Pode ser um amigo que nos oferece um conselho sábio, um desconhecido que nos ajuda em um momento de necessidade ou até mesmo uma mensagem inesperada que nos traz conforto. Esses encontros não são acidentais, são orquestrados por Deus para nos guiar e proteger. A Bíblia nos ensina que Deus usa pessoas para realizar sua vontade na terra, e esses encontros são uma prova de que Ele está sempre trabalhando em nosso favor. É importante lembrar que essas intervenções não são exclusivas de grandes eventos, mas também ocorrem nas pequenas coisas do dia a dia. Deus está tão presente nas grandes decisões quanto nas pequenas escolhas que fazemos. Por exemplo, ao orar por paciência antes de enfrentar um dia desafiador, podemos perceber que, ao longo do dia, somos capazes de lidar com situações difíceis de maneira mais calma e controlada. Essas pequenas intervenções diárias são lembretes constantes de que Deus está conosco em todos os momentos, grandes e pequenos. Muitas vezes, as intervenções divinas nos levam a refletir sobre nossa fé e confiança em Deus. Quando testemunhamos esses milagres em nossa vida, somos lembrados do quanto Deus se importa conosco e do poder que Ele tem para transformar qualquer situação. A Bíblia é um testemunho vivo dessas intervenções, mostrando como Deus operou milagres e livramentos para seu povo ao longo da história. Essas histórias nos inspiram a confiar em Deus de todo o coração, sabendo que Ele continua a intervir em nossas vidas hoje, assim como fez no passado. Essas intervenções também nos ensinam a importância da oração e da busca contínua pela presença de Deus. Ao manter uma vida de oração ativa, estamos mais sintonizados com as direções de Deus e mais capazes de perceber suas intervenções. Um exemplo prático disso é a prática de orar antes de tomar qualquer decisão importante, como mudar de emprego ou iniciar um novo projeto. Aqueles que fazem isso frequentemente testemunham como Deus guiou suas escolhas, evitando erros e proporcionando resultados que superam as expectativas. Por fim, é essencial reconhecer e agradecer a Deus por essas intervenções, grandes ou pequenas. Ao reconhecer a mão de Deus em nossa vida, fortalecemos nossa fé e nos aproximamos ainda mais dele. Essa gratidão se manifesta em uma vida de louvor e adoração, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de Deus. Ao cultivar um coração grato, estamos mais preparados para receber e reconhecer as futuras intervenções divinas que certamente virão, pois Deus é fiel e nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. A paz que Deus oferece é uma paz que vai além da compreensão humana. Filipenses 4:07 nos diz que essa paz guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus, proporcionando um conforto que transcende as circunstâncias terrenas. É uma paz que não depende das situações ao nosso redor, mas que brota da confiança plena em Deus. Imagine uma pessoa em meio a uma tempestade, mas que permanece serena, segura de que está protegida por algo maior. Essa é a paz que Deus oferece, uma paz que desafia a lógica e acalma o espírito. Essa paz é especialmente poderosa em momentos de adversidade. Quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, a paz de Deus nos envolve, oferecendo um refúgio seguro. É como estar em uma fortaleza impenetrável, onde as preocupações do mundo não podem nos alcançar. Muitos cristãos experimentam essa paz em momentos de oração profunda, quando entregam suas ansiedades a Deus e sentem uma calma inexplicável tomar conta de seu ser. Essa experiência é um testemunho do poder do Espírito Santo, que opera em nós para trazer tranquilidade em meio ao caos. A paz que excede o entendimento também nos ajuda a manter a perspectiva correta em tempos difíceis.
Quando as coisas não saem como planejado, é fácil se desesperar ou perder a fé. No entanto, aqueles que confiam em Deus sabem que Ele tem um propósito maior, mesmo nas situações mais desafiadoras. Essa paz nos permite enxergar além do momento presente e confiar que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Um exemplo disso é quando alguém enfrenta uma perda significativa, mas, ao invés de se afundar na tristeza, encontra consolo na promessa da vida eterna e na certeza de que Deus está ao seu lado. Essa paz não é algo que se pode alcançar por conta própria, ela é um dom de Deus. É um presente que recebemos quando nos entregamos completamente a Ele e confiamos em Sua soberania. A Bíblia nos encoraja a buscar essa paz através da oração e da meditação na Palavra de Deus. Por exemplo, ler os salmos antes de dormir pode trazer uma sensação de calma e segurança, preparando o coração e a mente para descansar em Deus. Ao desenvolvermos esse hábito, começamos a perceber que a paz de Deus está disponível para nós a qualquer momento, bastando que a busquemos com sinceridade. Além disso, essa paz transforma a maneira como reagimos aos desafios do mundo. Enquanto muitos se deixam levar pela ansiedade ou pelo medo, aqueles que têm a paz de Deus em seus corações são capazes de enfrentar as dificuldades com coragem e serenidade. Essa diferença é notável em situações de crise, onde a presença de Deus se torna evidente na calma com que os crentes lidam com os problemas. Essa paz é um testemunho poderoso para aqueles ao nosso redor, mostrando que, em Cristo, podemos ter uma vida marcada pela estabilidade e confiança, mesmo em meio às tempestades. A paz de Deus também nos ajuda a cultivar relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Quando estamos em paz conosco e com Deus, essa paz se reflete em nossas interações com os outros. Ela nos permite perdoar mais facilmente, evitar conflitos desnecessários e viver em harmonia com aqueles ao nosso redor. Essa paz é um fruto do Espírito Santo, que nos capacita a viver em amor e unidade. Um exemplo prático disso é a prática de resolver desentendimentos de maneira calma e respeitosa, buscando sempre a reconciliação e a restauração dos relacionamentos, em vez de alimentar ressentimentos. Essa paz também é um antídoto contra o estresse e a ansiedade que o mundo moderno nos impõe. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por notícias negativas e pressões externas, a paz de Deus nos oferece um descanso que é essencial para nossa saúde mental e emocional. Ao confiarmos nossas preocupações a Deus, experimentamos um alívio que nada mais pode proporcionar. É como desligar uma máquina barulhenta e, finalmente, ouvir o som tranquilo do silêncio. Essa paz nos permite recarregar nossas energias e enfrentar o dia a dia com renovada força e determinação. Por fim, a paz que excede o entendimento nos prepara para enfrentar o futuro com esperança e confiança. Quando sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, podemos encarar o amanhã sem medo, seguros de que Ele guiará nossos passos. Essa paz nos dá a liberdade de viver plenamente no presente, sem nos preocuparmos excessivamente com o que está por vir. Como Jesus Cristo nos ensinou, ao buscarmos primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Essa verdade nos libera para viver uma vida de paz e contentamento, sabendo que Deus cuida de cada detalhe. A presença de anjos em nossas vidas é um tema fascinante e reconfortante, pois eles são enviados por Deus para nos proteger e guiar. A Bíblia menciona diversas vezes a atuação desses seres celestiais, destacando sua missão de servir aos que herdarão a salvação. Em Hebreus 1h14, somos lembrados de que os anjos são espíritos ministradores enviados para ajudar aqueles que serão salvos. Eles operam de maneira invisível, mas sua presença é real e poderosa, agindo em nosso favor nos momentos de necessidade. Os anjos muitas vezes intervêm em situações onde o perigo é iminente, livrando os crentes de acidentes ou de situações perigosas. Imagine, por exemplo, uma pessoa que estava prestes a sofrer um grave acidente, mas algo inexplicável a faz parar ou mudar de direção, evitando a tragédia. Muitos testemunhos ao longo da história cristã relatam essas intervenções milagrosas, e os crentes reconhecem que essas ações são obra dos anjos de Deus, que estão sempre presentes para nos proteger. Além da proteção física, os anjos também têm um papel crucial na proteção espiritual. Eles lutam contra as forças do mal que tentam nos afastar de Deus e da salvação. Um exemplo bíblico é o de Daniel, que, ao orar por 21 dias, teve sua resposta trazida por um anjo, que havia sido impedido por forças malignas até que o arcanjo Miguel interveio. Essa história nos mostra que os anjos estão profundamente envolvidos na batalha espiritual que acontece ao nosso redor, mesmo que não a vejamos com nossos olhos humanos. A presença dos anjos também pode ser sentida em momentos de grande angústia ou desafio, trazendo conforto e paz. Há inúmeros relatos de pessoas que, em situações de desespero, sentiram uma presença calmante que as ajudou a superar a crise.
Esse consolo é um dos ministérios dos anjos, que são enviados por Deus para cuidar de seus filhos nos momentos mais difíceis. Um exemplo prático seria uma mãe que, durante uma noite de vigília por seu filho doente, sente uma paz inexplicável ao orar, sabendo que Deus enviou seus anjos para proteger e cuidar da criança. Os anjos também nos guiam em momentos de decisão, ajudando-nos a discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Muitas vezes, essa orientação vem através de impressões fortes ou de coincidências que nos levam a tomar a decisão certa. Um exemplo é quando alguém está prestes a tomar uma decisão que pode afastá-lo da fé, mas, de repente, recebe um convite inesperado para participar de uma reunião de oração ou um estudo bíblico, onde encontra a direção que precisava. Essas são ações dos anjos de Deus, que nos guiam de volta ao caminho certo. Além disso, os anjos celebram conosco as vitórias espirituais e os momentos de alegria. A Bíblia nos diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, e podemos imaginar que os anjos fazem parte dessa celebração. Eles estão presentes em nossas vidas não apenas nos momentos de perigo, mas também para compartilhar das nossas alegrias e nos encorajar a continuar firmes na fé. Essa presença constante é uma lembrança do cuidado contínuo de Deus, que envia seus anjos para caminhar conosco em todas as fases da vida. É importante lembrar que, embora os anjos sejam poderosos e desempenhem um papel vital na proteção e guia dos crentes, eles são servos de Deus e não devem ser adorados. A adoração é devida apenas a Deus, que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Os anjos, ao cumprirem suas missões, apontam sempre para Deus, direcionando nossa adoração e gratidão ao Senhor, que em sua infinita bondade, nos proporciona esses auxiliadores celestiais. Manter essa perspectiva nos ajuda a valorizar a presença dos anjos sem desviar o foco da nossa fé em Deus. Por fim, saber que os anjos estão ao nosso redor, nos protegendo e guiando, traz uma sensação de paz e segurança que nos permite viver com mais confiança. Mesmo nos momentos mais desafiadores, podemos descansar na certeza de que não estamos sozinhos, mas que Deus, em sua misericórdia, enviou seus anjos para nos acompanhar e nos ajudar a trilhar o caminho da vida eterna. Essa consciência nos fortalece, permitindo-nos enfrentar o mundo com a certeza de que, com Deus ao nosso lado, somos mais do que vencedores. O poder do sangue de Jesus é um dos pilares centrais da fé cristã, representando a redenção e a vitória sobre as forças do mal. Desde os tempos antigos, o sangue era visto como símbolo de vida, e no Novo Testamento, o sangue de Jesus é apresentado como o sacrifício supremo que nos purifica de todo o pecado. Em Hebreus 9h22, somos lembrados de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sacrifício de Jesus na cruz foi o ato definitivo de amor e redenção, abrindo caminho para a salvação e a vida eterna. O sangue de Jesus não apenas nos redime, mas também nos protege espiritualmente. Quando os crentes invocam o poder do sangue de Cristo, eles estão clamando pela proteção divina contra as forças do mal. Essa prática, baseada na fé, tem raízes profundas nas Escrituras, como no relato do Êxodo, onde o sangue do Cordeiro foi colocado nas portas dos israelitas, protegendo-os do anjo da morte. Da mesma forma, o sangue de Jesus nos cobre, nos livrando das consequências do pecado e nos guardando das influências malignas. Além de proteção, o sangue de Jesus nos concede uma nova identidade em Cristo. Ao aceitarmos o sacrifício de Jesus, somos lavados e purificados, recebendo uma nova vida. Essa transformação é profunda e completa, tocando cada aspecto de quem somos. É como se um novo capítulo fosse escrito em nossa história, onde, em vez de sermos escravos do pecado, nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do reino de Deus. Essa mudança não é apenas espiritual, mas também afeta a maneira como vivemos, nos relacionamos e enfrentamos os desafios do mundo. O poder do sangue de Jesus também nos dá acesso direto ao trono de Deus. No Antigo Testamento, o acesso à presença de Deus era limitado e reservado apenas ao sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos. No entanto, com o sacrifício de Jesus, o véu do templo foi rasgado, simbolizando que todos os crentes agora têm livre acesso a Deus. Isso significa que, através do sangue de Jesus, podemos nos aproximar de Deus em oração, com confiança e ousadia, sabendo que somos aceitos e amados. Essa proximidade com Deus, facilitada pelo sangue de Jesus, também nos permite viver uma vida de constante comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia, nos consola e nos capacita a viver de acordo com a palavra de Deus. Ao invocarmos o sangue de Jesus, estamos reafirmando nossa aliança com Deus e permitindo que o Espírito Santo opere mais plenamente em nossas vidas. Isso se manifesta em uma vida de paz, esperança e vitória, onde os desafios são enfrentados com fé e confiança no poder de Deus. O sangue de Jesus também é uma fonte de cura e restauração.
Em Isaías 53:5, lemos que pelas suas pisaduras fomos sarados, o que nos lembra que o sacrifício de Jesus abrange não apenas o perdão dos pecados, mas também a cura de nossas enfermidades físicas e emocionais. Muitos cristãos testemunham o poder curador do sangue de Jesus em suas vidas, seja em momentos de doença ou em tempos de dor emocional. Ao clamarmos pelo sangue de Jesus, estamos acessando essa promessa de cura e permitindo que Deus opere sua restauração em nós. Por fim, o sangue de Jesus nos une como o corpo de Cristo. Independentemente de nossas origens, culturas ou histórias pessoais, todos os crentes são unidos pelo sangue de Cristo em uma única família espiritual. Essa união é poderosa, pois nos lembra que somos parte de algo maior do que nós mesmos, o reino de Deus. Participar da Santa Ceia é uma maneira de reafirmar essa união, lembrando-nos do sacrifício de Jesus e de nossa comunhão uns com os outros. Essa unidade nos fortalece e nos prepara para enfrentar o mundo com o apoio e o amor da comunidade de fé. O sangue de Jesus, portanto, a chave que desbloqueia todas as bênçãos espirituais disponíveis para nós. Ele nos redime, nos protege, nos cura e nos une em Cristo, garantindo nossa vitória sobre o pecado e nos dando a esperança da vida eterna. Essa realidade nos chama a viver de maneira digna desse sacrifício, com gratidão e devoção, sempre lembrando que, através do sangue de Jesus, temos acesso a tudo o que Deus tem para nós, tanto agora quanto na eternidade. Agora que você compreendeu o quanto Deus está ativamente cuidando de cada detalhe da sua vida, é hora de refletir sobre como você pode aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Você já pensou em como a sua fé pode ser fortalecida ao reconhecer e agradecer por cada intervenção divina? Será que você está realmente aproveitando o poder da paz que excede o entendimento, ou ainda se deixa levar pelas preocupações do mundo? Que tal começar hoje mesmo a buscar essa conexão mais profunda com Deus, permitindo que Ele guie seus passos e proteja seu coração contra as adversidades? A presença dos anjos, a força do sangue de Jesus e a vigilância constante de Deus são realidades que não podem ser ignoradas. Então, que tal dar o próximo passo na sua jornada espiritual? Faça um compromisso consigo mesmo de orar mais, de ler a Bíblia diariamente, e de confiar plenamente na proteção e no cuidado de Deus. E lembre-se, não guarde esse conhecimento só para você. Compartilhe com aqueles que você ama, para que eles também possam experimentar essa segurança e paz que só Deus pode oferecer. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não vai perder nenhum conteúdo que pode te ajudar a crescer na fé e a viver de acordo com a vontade de Deus. Vamos juntos nessa caminhada, fortalecendo nossa fé e nos preparando para os desafios da vida, sempre confiando que estamos protegidos e vigiados a todo momento.